Boa noite, sejam muito bem-vindos. Esta noite, frente a frente, dois homens que têm trocado algumas acusações nos últimos 2 anos, mas que nunca estiveram frente a frente a caminho das legislativas. Esta noite, pela primeira vez, frente a frente, Luís Montenegro, presidente do PSD, e André Ventura, presidente do Chega. Boa noite a ambos. Boa noite, sejam muito bem-vindos a este debate. Dito o sorteio, que comece por si, Luís Montenegro. Já lhe fizeram a pergunta, eu já lhe fiz a pergunta, e para evitar equívocos de uma vez por todas, faço-lhe a pergunta de uma forma muito mais clara. Com vitória do PS, sem maioria, deixa os socialistas governarem o país? Se for essa a possibilidade, sim ou não? É muito simples. Bom, muito boa noite. Antes de responder diretamente a essa pergunta, permitam-me que faça um enquadramento que é necessário. Eu já tive a ocasião de dizer várias vezes que governarei se vencer as eleições e que não farei nenhum entendimento político com o Chega. Já tive até a ocasião de dizer que não é não e, portanto, não vale a pena insistirem com essa pergunta, e quero hoje aproveitar para deixar isso ainda mais claro. Por 3 razões, fundamentalmente. Mas já vamos em primeiro lugar, queria perguntar do PS. Mas é que as coisas estão relacionadas. Em primeiro lugar, porque nós temos instituições partidárias diferentes, com princípios diferentes. E por uma questão de princípio, o PSD nunca alinhará com o entendimento político com alguém que tem políticas, opiniões, muitas vezes xenófobas, racistas, populistas, excessivamente demagógicas. Uma segunda razão por uma questão de decência política. Porque o Dr. André Ventura utiliza muitas vezes uma linguagem que não se compadece com aquilo que são os nossos princípios, não se compadece com aquilo que é a minha forma de estar na política. Ainda ontem teve a ocasião de dizer que o Partido Social Democrata era uma prostituta política. Já vamos debater isso mesmo com ele, que está aqui para justificar isso mesmo. Isto não é uma linguagem própria, isto é mesmo o grau zero da política. Eu não aceito isto, eu não pactuo com esta linguagem. E em terceiro lugar, a campanha eleitoral tem sido, ou esta pré-campanha eleitoral, muito elucidativa, por uma razão de responsabilidade. O Chega apresenta um programa eleitoral. Mas já está a entrar na discussão. E eu queria lá ir ponto por ponto. Deixa-me só dizer isto, porque é para justificar a posição também. É um programa eleitoral que ainda não apresentou as suas contas. Mas nós no PSD fizemos as contas. De 13 medidas, aquelas que têm mais impacto financeiro... Já vamos confrontar essas medidas e já vamos ver isso tudo, tem um impacto ponto por ponto. De 25.525 milhões de euros. Em fazer isso. É 9,3% do nosso produto. É 9,3% do nosso produto. É uma gestão que, se fosse levada a sério, era igual à do engenheiro Sócrates. Levaria inevitavelmente a uma debilidade do nosso enquadramento financeiro e à necessidade de pedirmos ajuda. Ora, nós não estamos... Nós estamos muito interessados em dar uma nova ambição para Portugal, em dar esperança às pessoas, em transformar o país, em pôr a economia a crescer, em reformar os serviços públicos, mas não à custa da irresponsabilidade e daquilo que seria uma bancarrota inevitável. Se o PSD não vencer e se vencer, tem que lhe pôr a questão, porque esteve aí também, nessa mesma cadeira, o secretário-geral do PS, e se for o PS a vencer com minoria, sem maioria absoluta, o PSD vai deixar o PS governar? Eu já fixei os princípios que balizam a forma como os eleitores devem perceber a candidatura da AD. É uma candidatura que visa ganhar as eleições, constituir um governo, de maioria absoluta se tiver deputados para isso, de maioria relativa se não tiver deputados para isso. É nisso que eu estou concentrado. Eu não vou equacionar mais nenhum cenário. É este. Mas não é este o cenário. Luís Montenegro, a opção que nós temos, no dia 10 de março é os eleitores deveriam saber. Entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Os eleitores têm que ponderar qual é a opção política que querem para coordenar e liderar o governo. Luís Montenegro, vou ter que passar a palavra a André Ventura, mas gostava só de lhe perguntar se os eleitores não têm o direito de saber. Os eleitores têm o direito de saber e ninguém diz como eu que não governa se não ganhar as eleições e que não faz acordo que chega. Não vale a pena. Não há acordo, André Ventura, não há entendimento. O não é não. Já vimos porquê. Já agora pedia-lhe que começasse por aqui, porque foi uma expressão sua, forte, ontem, e que Luís Montenegro trouxe para aqui. O PSD... uma espécie de prostituta política. Eu queria lhe dizer se quis dizer isso mesmo, se não é a expressão que queria dizer e o que é que quer dizer com ela. Boa noite ao Luís também. Não, ainda bem que começámos assim, porque assim o país ficou a saber que há uma coisa que o Dr. Luís Montenegro tem. É incapaz de decidir qualquer coisa. É incapaz de tomar uma decisão. Repare, perguntou-lhe, e se o PS vencer, mas houver uma maioria à direita, e o Dr. Luís Montenegro não consegue responder o óbvio que lhe vai na cabeça e que se vê nos olhos dele. É salta para o colo do PS, como eles sempre fizeram. Isso é a evidência. E por isso é que não quer responder e diz, eu não cenarizo. Quando diz não cenariza, o Dr. Luís Montenegro está a dizer isto. Se o PS vencer, vamos ser irresponsáveis. Se o PSD vencer, vamos ser responsáveis. Se o PS vencer, vamos para o colo do PS.
Se o Chega vencer, nem sabemos o que é que faremos. E, portanto, eu estou perante um líder do PSD que, na verdade, é o homem que não só tem dado nos últimos anos, juntamente com o seu partido, o colo e o sustento ao Partido Socialista, como recusa em dizer o que é que fará. Ora, nós não temos dúvidas. Nós, se houver uma maioria à direita, Dr. Luís Montenegro, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, a arrogância em política geralmente corre mal. Se acha mesmo que as sondagens lhe dão assim tanta vantagem sobre o Chega, eu reveria as últimas, em vez de estar sempre a achar que vai vencer. Mas, André Ventura, olha, deixe-me o que quis dizer com prostituta deixe-me só dizer isto. da Vou agora lá. política? Ora, repare, o PSD diz que não se quer coligar com o Chega. E, portanto, o que é que fez nos Açores? Tentou o apoio do PS, imediatamente na noite eleitoral. Vamos lá ver se o PS é responsável. Mais uma vez o PS fez o evidente, mandou-os dar uma volta, ficaram agarrados, como sempre ficam, ao cenário de quererem estar colados ao PS. Mas há aqui uma coisa curiosa. O Dr. Luís Montenegro diz que não se junta com fundamentalistas, com extremistas, etc. Mas da Madeira, até foi para lá celebrar uma vitória que não aconteceu, saiu de lá a dizer que ia fazer um acordo com o PAN. Com o PAN. O PAN que ontem ouviu o Dr. Luís Montenegro chamar-lhes fundamentalistas. Portanto, Dr. Luís Montenegro, não me leva a mal. O PSD não quer vencer, nem modernizar, nem está preocupado com a responsabilidade. O PSD está preocupado com uma coisa. Em continuar a dar lugar ao Partido Socialista para governar o país e distribuir taxas por todos os amigos do PS e do PSD. Desculpe dizer-lhe assim, é que não vejo outra hipótese, porque repare, Açores, 2020, o PSD perde as eleições, mas decide fazer uma maioria de direita. O que é que mudou até agora? Ninguém sabe. Só mudou a cabeça do Dr. Luís Montenegro, que quer apelar a algum voto útil. Madeira, o que é que mudou? Nada. É o PSD a querer agarrar-se ao poder de qualquer maneira. André Ventura, João, ainda não me respondeu eu não ao termo que utilizou. Mas é por isso mesmo. Se o justifica. Acha que é preciso mais? Um partido que se coliga com o PAN para manter o Portanto, poder na reafirme Madeira. esse termo. Evidente. Ouça, ontem ouvimos o Dr. Luís Montenegro dizer que o PAN era um partido radical e que ele não alinhava em partidos radicais e extremistas. A expressão foi extremista. Porém, na Madeira, alinhou com um partido que é extremista. Só para quê? Para segurar o poder, os taxos, os lugares. O Dr. Luís Montenegro tem sido sempre assim. Não, sabe, a mim, não é a mim que me prejudica, nem ao Chega. Sabe quem é que está a prejudicar? É ao país. Porque está a ser o idiota útil da esquerda. Deixa-me dizer-lhe isto assim. Sabe porquê? Porque a esquerda, esta é a direita que a esquerda gosta. É a direita que nunca se coliga com ninguém, que nunca terá uma maioria. E o Dr. Luís Montenegro sabe que não terá maioria nenhuma, porque as sondagens não inventam nem mentem. E então a esquerda terá André sempre... Ventura. Deixa-me só dizer isto para terminar. Temos que terminar para equilibrar. E então a esquerda terá sempre a via verde aberta e a autoestrada para o poder. Ó, Dr. Luís Montenegro, eu saí do PSD para que a direita tivesse maioria. Aparentemente, o Dr. Luís Montenegro ficou líder do PSD para que o PS continuasse a ter maioria. André Ventura, então responda-me, porque também fez a pergunta a Luís Montenegro, mas de outra maneira, se for nas eleições nacionais um não é não do PSD, e se o PSD vencer, e não a não ao Chega, mesmo que fique a minoria, o que é que faz o Chega? Já não há mais nada para responder. O que é que faz o Chega? O Chega está como sempre Responda esteve. também, já que disse que não respondeu. Não, o Chega está como sempre esteve, disponível para conversar e vamos conversar. Mas se não é não, não há então, conversa. Então, repare, Lindo, vamos lá a sério, acho que as pessoas em casa compreendem isto. Há um partido que tem ou 20%, ou 21%, ou 23%, ou 16%, seja o que for que as sondagens lhe dão. Estamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas. Um partido que diz, apesar desses votos, que está disponível para criar uma convergência para que o PS não governe. Tentamos fazê-lo. Desculpe, deixe-me dizer-lhe isto. Há um outro partido que arrogantemente diz, nós não queremos saber. Nós vamos sozinhos de forma irresponsável. O que é que fará? É a minha pergunta. Não, desculpe, não é o que é que eu farei. Não, o que é que fará? Não é não, já disse. Ou estaremos disponíveis para conversar. Se o PSD não o quiser, assumirá o ónus dessa irresponsabilidade e assumirá o ónus da instabilidade. Se calhar prefere estar com o PS do que com o Chega. É uma escolha. Luís Montenegro, é assumir o ónus da instabilidade no país e de deixar os socialistas continuar? Sabe que para quem diz que eu não respondo e que não decido, foi um belo exercício de não responder a coisa nenhuma daquilo que estava a ser perguntado. Mas deixe-me só dizer, há vários equívocos naquilo que diz o André Ventura. Não se coligaram com o PAN? Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte. Quem muda muitas vezes de opinião é o Dr. Ventura. O Dr. André Ventura está a acusar-me a mim de não decidir. Eu posso ser ponderado a decidir e sou mesmo. Mas quando decido, sei muito bem aquilo que decido. Sei muito bem para onde é que quero ir. O André Ventura não sabe, muda de opinião quase todos os dias e depois tem esta dificuldade. Uma vez é porque quer ir para o governo, outra vez é porque quer um acordo no Parlamento, outra vez é porque nem é uma coisa nem outra. Um dia quer apresentar uma moção de rejeição, no outro dia já não apresenta coisa nenhuma. Vocês fazem um acordo com mesmo o PAN. Nos Açores, Nós é que que foram aqui invocados. Eu quero dizer uma coisa, sabe o que é que mudou nos Açores? Sei. Mudou nos Açores. Nós duplicámos a votação. É que o Chega, e o Partido Socialista juntaram-se para derrubar está o enganado. governo. Foi isso que aconteceu nos Açores. Está enganado. Vocês não cumpriram o acordo. É essa a verdade. Não lutaram contra a corrupção. Não acabaram com a subsídio à dependência. Eu já sei que é essa a tática. Não é Continuo tática, é verdade.
Continua a interromper. André Ventura, deixa só ouvir para perceber. Interromper, não há dúvida que é muito Quem é que decidido. duplicou os votos nos A Açores? interromper, Foi o Chega, não foi há a AD. dúvida. Não, quem ganhou Não foi as a AD. eleições foi a AD. Quem duplicou os votos? Quem ganhou Foi o as Chega. eleições foi a AD. A AD Teve mais manteve os mesmos votos, praticamente. teve mais votos, teve mais mandatos, teve tudo aquilo que não tinha tido até Mas há quem 4 cresceu? anos atrás. Qual foi o único partido que cresceu? Foi a AD. Foi o Chega, Foi não a é? AD. Ah, o Chega não cresceu Foi mais que a AD. Não. O Chega não cresceu mais que a não AD. cresceu, não. Em votos não cresceu, por acaso. Ah, não cresceu mais que a AD. O Não. Chega duplicou os votos. Não, em termos de votos não cresceu. Oh, Mas Luís deixe-me só Montenegro. dizer o seguinte. Por amor de Deus. Luís Montenegro, quando diz que tem que ter o teste do algodão do Chega nos Açores, não se aplica o mesmo também a nível nacional? Aplica-se também a nível nacional. O Chega terá um dia a ocasião, se o Mas Partido nos Social Açores, Democrata nos Açores, e a AD por não tiver maioria, de decidir ou não juntar-se ao Partido Socialista para inviabilizar uma governação. É isso que está em cima da mesa nos Açores e é isso que poderá vir a estar em cima da mesa no país. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, nós estamos a lutar mesmo para obter a maioria absoluta. E o André Ventura vive muito para as sondagens. Qual maioria absoluta? Não, vive muito para as sondagens. Qual maioria absoluta? Vive e fala muito delas e fica muito deslumbrado com elas. E falou das últimas. André Ventura está distraído, não anda muito certo nesta Então, a AD campanha. está com maioria absoluta? Porque as últimas são precisamente aquelas que têm imposto a AD na frente. Mas com maioria absoluta? Cada vez com Luís mais Montenegro, margem. está- com maioria Portanto, está a André dizer que Ventura- acredita numa maioria André absoluta Ventura, nesta altura? A tendência que esta campanha está a trazer é a segurança, é a consistência, a credibilidade, a esperança, a ambição do projeto. Mas acha que vai ter maioria absoluta? Isso está a ser reconhecido. E está a deixá-lo um bocadinho atrapalhado. A mim nada. Mas vai ter que conviver com isso mais 4 semanas Não e se depois, preocupe. no domingo das eleições. Luís Montenegro, mas diga-me só para deixe-me que dizer-lhe fique uma claro, coisa. está convicto Aquilo que vai está ter em causa maioria no dia absoluta? 10 de março. Luís Montenegro, estou-lhe a fazer uma pergunta. São dois projetos de governação e 2 candidatos a primeiro-ministro. Porquê dois, Luís? Já decidiu pela vontade do povo? Não decidi. Luís gosta de decidir pela vontade. Então está a Não pegar nas decidi, sondagens agora, não é? não decidi. Quem está Os senhores deslumbrado? querem continuar Quem está nesse deslumbrado? Se querem continuar Quem nesse está registro, deslumbrado? não vamos discutir Quem está outras deslumbrado, propostas. afinal? Só queria Tem encerrar. razão. E eu queria ir às propostas. Muito bem, eu também. Queria só concluir. Está com esperança de ter maioria absoluta? Está Estou a convicto que lutar pode ser por possível? elas, estou a lutar por crescer cada vez mais na relação de confiança que estamos a restabelecer com os eleitores portugueses, falando para todos, não excluindo ninguém, não indo nem para o lado da irresponsabilidade deste extremismo, deste radicalismo, que aliás se vê até na linguagem de André Ventura e do Chega, mas também não irmos para o radicalismo e para a falta de consistência e de credibilidade do Partido Socialista, Por isso que agora mesmo, quer aparecer mesmo. ao país a dizer que vai fazer tudo o contrário daquilo que fez nos 8 anos. Muito bem. Quando Quero passar a- o seu André protagonista Ventura, já lhe principal vou dar a foi palavra. ministro responsável Por isso por áreas mesmo, e fundamentais. para fechar este assunto, volto-lhe a perguntar, depois de 2015, não seria melhor que os eleitores soubessem o que é que contam no caso de uma vitória ou de uma derrota do PS? Ó, João Adelina, eu vou dizer outra vez. Ele nunca vai responder. Não tem Em resposta. 2015, o candidato do Partido Socialista, que perdeu as eleições, que teve 32% dos votos e que formou o governo, não disse antecipadamente o que eu estou a dizer. Eu só governo se ganhar as Mas não é eleições. essa a questão. Eu quero governar na base da confiança Mas não é dos essa a eleitores. questão. Tem que passar Mas para espera aí, equilibrar. em segundo lugar, eu tempo. também digo antecipadamente quais são os parceiros possíveis de entendimento político com o PSD. São aqueles que já constituem a AD e, eventualmente, perder? se for Mas a necessário, questão é se eventualmente, perder. se for necessário, a Iniciativa Liberal. Luís, eu Luís não Montenegro, estou a trabalhar nesse está a falar cenário. Portanto, não há cenário de derrota do PSD. Não há cenário de derrota neste momento, Muito porque bem. eu estou João, concentrado eu pedia só- André em Ventura, dar aos portugueses a resposta aos seus problemas, àqueles que têm na saúde, quando chegam à Vai, porta do hospital, eu querem ser atendidos e não são. mas vai já falar, na André educação, quando chegam à escola e não têm Já professor teremos. a Muito todas bem, as vamos já disciplinas. falar dessas Na habitação, propostas quando querem ter uma todas. Tem oferta que no equilibrar. mercado, quer de arrendamento, quer de aquisição, Está não com têm. mais quase 3 minutos. Eu acho André Ventura. incrível que tenhamos um candidato que se diz que é primeiro-ministro, que não consegue dar uma resposta simples. Que é se a direita tiver maioria, vai ou não sustentar o governo do PS. Era uma coisa tão simples, só que está, como eu disse nos seus dados, que vai sustentar o governo do PS. Ainda bem que hoje ficou claro que vai sustentar o governo do PS. Sabe quem responde a isso até é o próprio PS. Desculpa, Luís Mas eu não vou Montenegro. discutir isso consigo, eu vou discutir isso com o PS. Você, o que disse foi que, se isso acontecer, vai viabilizar o governo do PS. Agora... Eu não disse nada, eu nem falei disso. Luís Então, olha Montenegro, uma coisa, eu respondi ou não respondi? Sabe o que é que nos distingue em termos André de Ventura, credibilidade? O Luís deixe-me só Montenegro... dizer, Não, agora você tem que ser deixa-me sério, falar. mas Deixa-me tem que falar. ser sério. Luís Você não pode dizer, Montenegro você apresenta-se- disse que é para ver se fica Se me quiser dito, interromper está o bem? tempo todo, pode Não, eu ser. não vou Mas eu não me importo. Pode Mas interromper. seria- Pode interromper que eu não me seria importo. muito interessante Então eu queixar-se vou de ser disciplinar a interrompido. discussão. Acho André que não é Ventura. bom para o debate. Não, é? seria interessante Repare, queixar-se disso. O Luís Montenegro aparece aqui a dizer que é o partido da credibilidade, da sustentabilidade e da esperança. Mas ali é só o pano na madeira para sustentar o poder. Qual é a esperança? É a esperança dos tachos, dos lugares, não perder o poder de qualquer maneira. E a madeira traz-nos outra realidade, Dr. Luís Montenegro, de que o Dr. Luís Montenegro não quer falar, que é, quando cai o governo de António Costa,
por uma questão de corrupção. O Dr. Luís Montenegro diz, não há outra hipótese, as instituições estão degradadas, temos que ir a eleições. Quando tocou ao seu partido, Miguel Albuquerque é seu mandatário de candidatura, o autarca do Funchal foi o número 1 ao seu Conselho Nacional e o Luís Montenegro diz nada mudou. E, portanto, eu vou manter o apoio político a estas pessoas. Dr. Luís Montenegro, em política nós temos que ser coerentes. Em política, a luta contra a corrupção faz-se com coerência. A luta pela tal limpeza que o país precisa faz-se com coerência. Quando o Dr. Luís Montenegro diz que eu tenho 2 posições, não, Dr. Luís Montenegro... Tem várias, não é? Duas, tem muito mais. O Dr. Luís Montenegro aparentemente também tem 2, mas é assim, se for corrupção com os outros partidos, eu sou contra. Se for corrupção no meu, eu já não toco em nada. Porquê? Porque perco apoio político. Dr. Luís Montenegro, não é preciso dar a volta às coisas. Em política temos que ser frontais e dizer o que é que queremos, mesmo que isso às vezes tenha um custo político. E por isso é que eu lhe digo, eu não tenho medo em dizer aqui, mesmo que isso custe votos, que tudo farei para retirar o Partido Socialista do poder. Aparentemente, o Dr. Luís Montenegro, deslumbrado, ou com sondagens, ou com a arrogância que é muito má conselheira em Portugal... Agora já muito má conselheira em Isso Portugal. significa o quê, André Ventura? Isso significa o quê nos Açores? Significa... Se quer retirar o Partido Socialista do poder, tem que haver nos uma Açores, convergência. qual é a posição que vai assumir quando o Governo Regional dos Açores, minoritário PSD, ainda bem que faz essa pergunta. Há 6 dias atrás, 2 dias antes de fechar a campanha, o candidato da AD nos Açores disse a única hipótese que temos é darem uma maioria clara à AD, absoluta. Isso não aconteceu. Ou seja, os açorianos falaram. Disseram que o Chega duplicaria os seus resultados e a AD ficou à frente. Se os eleitores quisessem, tinham dado maioria absoluta à AD. Luís, não deram. O que os senhores estão a fazer é ser o partido Mas mais... não me respondeu o que é que vai fazer também. É que estão os dois a não responder. Não sou eu que não tenho que responder. O Chega já disse que está disponível para conversar. Se o PSD disser... O PSD já disse que não há conversa. Se o PSD disser não haverá nenhuma conversa e vamos ser irresponsáveis, vamos arriscar a vida dos açorianos, vamos arriscar a vida dos portugueses todos... O que é que faz o Chega? Derruba este governo de PSD... Então, mas desculpa, há um partido que diz está disponível, quer conversar. Não quer o outro conversar partido diz eu não quero nada e sou arrogante, vou a voto. Não, mas tem que fazer qualquer coisa. Então será deles a irresponsabilidade e será deles André a Ventura, para ficar claro, vai votar ao lado do PS para derrubar o governo minoritário. O Chega a Açores é que tomará essa decisão, não sou eu. Mas a sua opinião? Eu sei o que é que digo. Eu então diga-me, qual é a ou sua há opinião? Convergência à direita ou estamos a falar de tremenda irresponsabilidade. Portanto, o Luís Montenegro parece não se preocupar com isso. Deslumbrado que está não sei com o quê. Portanto, não me diz deslumbrado que está com uma maioria absoluta. Qual é a sua opinião e o que é que deve fazer? Há uma coisa que lhe digo. O Chega a Açores. O Luís Montenegro respondendo a isso. Não, no Açores e a nível nacional. Não, mas Açores, o Chega agora temos uma questão concreta. Uma convergência para afastar os socialistas do poder. O PSD prepara-se para entregar o país ao Partido Socialista. Meus senhores, é importante vamos avançar. Claro. Vamos avançar, senão não saímos daqui. Acho que deram as respostas que quiseram dar e não diretamente, mas vamos avançar. Eu iria para a segurança deste país e Luís Montenegro fez uma declaração em que dizia que espera que não haja forças extremistas e populistas a estimularem os excessos da polícia nas manifestações. Eu pergunto-lhe se está a referir a este senhor e ao partido que ele representa. Não, eu falei em tese, mas é indiscutível que há uma instrumentalização das forças de segurança no discurso do Chega e do deputado André Ventura, não há dúvida quanto a isso. Aliás, eu há pouco falei do programa eleitoral do Chega, dos 25.525 milhões que custam as 13 medidas que têm mais impacto financeiro. Uma conta que o André Ventura ainda não teve a ocasião de fazer, apesar de ter prometido no dia 16 de janeiro que ia apresentar o seu cenário macroeconómico. E dentro desta irresponsabilidade programática, que tem um conteúdo financeiro, também há irresponsabilidade programática que tem conteúdo político. No caso das forças de segurança, o André Ventura propõe no seu programa eleitoral a possibilidade, a permissão dos agentes das forças de segurança poderem ter filiação partidária e poderem ter acesso ao direito à greve. Duas coisas erradas, completamente erradas. Bom, a filiação partidária é mesmo a tentativa de colocar os partidos políticos dentro das esquadras e dos quartéis da GNR. Enfim, no caso do direito à greve, que é uma questão debatida há muitos anos e que coloca em causa o exercício da autoridade das forças de segurança, no caso da GNR ainda tem um outro acrescento. Sendo uma estrutura militarizada, significa que o André Ventura defende também para a instituição militar, para as Forças Armadas, igual direito. Ora, esta irresponsabilidade, que é simultaneamente financeira, de prometer tudo a todos, de fazer de conta que há recursos ilimitados para resolver os problemas que as pessoas têm e que querem ver resolvidos, com certeza. Mas acha que essa medida é uma forma de controlar as forças de segurança? E depois esta irresponsabilidade em áreas fundamentais de soberania, onde é preciso assegurar a tranquilidade, a ordem, aquilo que o André Ventura tem para propor ao país é sindicalizar ainda mais
aquilo que é a atividade. Mas acha que é uma forma de seduzir as forças de segurança? É uma pergunta muito concreta. Claro que é. Eu tenho muito respeito, e eles sabem, porque eu trabalhei nessa área muitos anos. Eu tenho muito respeito, pois sabem. Sabem. Não tenho sabem da falha que o Luís Montenegro teve com eles. Não tenho dúvidas. Sabem da traição que lhes fez. Faça mais interrupções, mas olha... Sabem da traição que lhes fez. Eles sabem e conhecem bem. Sabem da traição que lhes fez. E não me conhecem das vésperas das eleições, nem dos anúncios, nem da instrumentalização. Não conhecem o Chega de certeza. Deixa-me só dizer. Portanto, é uma medida que considera perigosa. Não é perigosa, esta aqui é inaceitável mesmo. E eu digo isto com toda a franqueza. É inaceitável permitir a filiação partidária das forças de segurança. Dos magistrados não há problema. Dos magistrados não há problema. E dos magistrados de igual maneira. E do CEF e da Polícia Judiciária. Deixe concluir, já lhe passa a palavra. É que o Luís Montenegro não sabe o que é que está a falar. O André Ventura é muito decidido, mas é interromper. Luís Montenegro, conclua esta questão de segurança para eu passar. Não, mas eu queria dizer sobre as forças de segurança que, em particular, foram afetadas por uma decisão injusta que criou uma desigualdade enorme por parte do Governo. Eu já assumi o compromisso de iniciar um diálogo, uma negociação direta nos primeiros dias do Governo com eles para tentarmos encontrar, do ponto de vista das suas carreiras, da valorização do seu trabalho, do seu estatuto remuneratório, respostas que possam ser adequadas a garantir, em que prazo? Por um lado, o exercício da atividade e até o recrutamento que está hoje em crise. Consegue avançar um prazo para resolver a situação? No mais rápido que for possível, depois de iniciada a negociação. Mas logo nos primeiros dias... Tem que equilibrar o tempo. André Ventura, primeiro, a questão da greve, do direito à greve, para as forças de segurança e também para a GNR. Uma pergunta muito concreta. Num dia, se isso fosse aprovado e se for aprovado, num dia de greve de polícia e de GNR, quem é que garante a segurança dos portugueses? Bem. Vamos a essa questão e deixe-me só responder ao Luís Montenegro. Eles sabem da traição que o PSD lhes fez e que a AD lhes fez. Quando disse que não se comprometia, eu quero que o país todo fique a saber isto, que a AD não se comprometia a atribuir o suplemento que foi atribuído à Polícia Judiciária, e bem, às forças de segurança restantes, que efetuam muitas das diligências. O Luís Montenegro disse com todas as palavras que não se comprometia com isso. Curioso que se compromete com muita coisa, menos com as nossas forças de segurança. Isto é muito curioso. Eu nem me comprometo com nada, não decido. Que o Luís Montenegro diga isso. Como também é curioso que diga que vai ter médicos para a família para todos no inverno e vai ter não sei o quê. Quer dizer, é falta de credibilidade absoluta que o Luís Montenegro Forças de segurança, direito à greve. Deixe-me dizer-lhe isto ao Luís Montenegro. Para além da traição que fez às forças de segurança, é não perceber que enquanto este problema não for resolvido, não há nenhum primeiro-ministro, não há nenhum governo que possa olhar para a sua tranquilidade pública, para dar segurança aos cidadãos e possa dizer que tem a ordem e a tranquilidade pública completamente asseguradas. Por uma razão. Porque os seus governos e os governos do PS espezinharam estes homens, humilharam-nos, tiraram-lhes o pior. Era quando o André Ventura andava de bandeirinha a defender-los. Tiraram-lhes o pior. Mas o Luís Montenegro era líder parlamentar, não era eu. Por isso o Luís Montenegro foi responsável por muitos dos direitos tirados às forças de segurança. Eu vou dizer olhos agora nos não me olhos. interrompa. Agora não me interrompa. Olhos nos olhos. Eu era líder parlamentar e o André Ventura achava que eu devia ser líder do partido. O Luís Montenegro se acha... Não me lembro disso. Aliás, se eu alguma vez teria dito isso, estaria meio confundido. Agora, lembro-me é que o seu governo e o governo do PS falharam às forças de segurança. E o Luís Montenegro agora pode dar a volta que quiser. O Luís Montenegro sabe que há greve de polícias em países como a Bélgica e a Suíça, países modernos, democráticos... São muito poucos exemplos. Em que essas greves são feitas com restrições. E por isso, quando há greve, eles têm que garantir, como aos médicos. Se todos os médicos do país falharem, os hospitais funcionam? Os centros de saúde funcionam? Claro que não. Sabe o que é isto? Isto é a técnica velha de espezinhando as forças de segurança, os guardas prisionais, todos aqueles que trabalham para a sua segurança, para a sua e para a minha, são ainda mais espezinhados. E, portanto, o que eu gostaria de ouvir o Luís Montenegro dizer era assim, bom, nós não concordamos com a filiação partidária, mas os magistrados podem ou não podem? Os agentes do CEF podem e os inspectores da Polícia Judiciária também podem. Mas esta é uma medida com aquele objetivo. Luís Montenegro, desculpe. Não, se tiverem a sua atividade deixe-me esclarecer. O Luís Montenegro, deixe-me esclarecer porque ele não sabe verdadeiramente o que está a dizer. Tem que conhecer a lei. Desculpe, os magistrados podem ser filiados, não podem ter participação política. Não podem ter participação política. Convém a ler a lei antes de ir para um debate comigo. Pelo menos convinha estar melhor. Isso é que é como sabe, desculpe, o Luís Montenegro parece que não conhece a lei. Estou a debater com um candidato a primeiro-ministro. Segundo, como sabe, a PJ pode fazer greve. O CEF também. Então porquê é que a PSP, a GNR e outras forças de segurança não podem? Sabe porquê? Os senhores habituaram-se a espezinhar as forças de segurança, a querer destruí-las. E mais, podia ao menos dizer assim, ok, não vão fazer greve, mas eu comprometo-me a atribuir-lhes o suplemento que garanta ao menos uma compensação por essa falta de direitos. Mas não têm greve, não têm direito à filiação. André Ventura. E ainda, deixe-me só dizer isto, e ainda não lhe damos o suplemento, que é mais do que justo. Eu, da minha parte, Luís, pode ter a certeza de uma coisa. Nenhum governo consigo ou com outro qualquer, já falou... persistirá no Parlamento à direita se não der a estes homens e mulheres muito bem. André Ventura, digno que eles têm. Agora responda-me como é que assegura
passo por plenários, uma segurança de Portugal, ou como é que se garante a segurança com as greves? Mas, João, pela mesma razão Como que a os médicos. Bélgica, a Suíça e outros países asseguram. Pode haver greve, ela tem que estar regulamentada e há limites e há serviços mínimos. É o mesmo que outros. E para fechar esta questão, ouvimos Luís Montenegro dizer que começa o diálogo para também atribuir uma igualdade. Em quanto tempo? Eu pergunto, quanto e quanto tempo? Eu disse que era a primeira prioridade do meu mandato. É equiparar as forças de segurança com o suplemento que foi justamente Fez atribuído... as contas para saber quanto isso custa? Mas isso já estava definido. Nós já sabemos quanto é que custava. Agora, E quanto é? se nós não conseguimos dar cerca de 164 ou 200 milhões de euros para uma medida que é justíssima, então nós estamos a falhar enquanto membros do governo. Ora, Luís Montenegro... São precisos 25.500 milhões de euros Estou-lhe a para si. falar no início da medida. Para si. Estou-lhe a falar... Para Mas si, eu não estou a falar de mim. Estou a falar Luís, para as suas Luís, propostas. não fuja ao debate. Para as Estamos a suas falar das forças de propostas. segurança. O Luís parece não saber. Isso são muletas de Luís, o debate. que é que eu lhe aconselho? A ir ver a lei melhor, Não a fala repensar. assim. Desculpa, lá não estou a falar assim, estou a ser Tá bem, fala. sincero. Então fala. Estou-lhe a dizer vá ver a lei e vai ver que há uns que podem ser Está a falar sobre filiados, si. Senhores. outros podem ter direito à greve e o Luís o que quer é espezinhar as forças de ficam segurança. as questões Deixa-me só dizer legais. isto para terminar. Luís, há sempre uma diferença. Num país como o nosso, eu vou preferir estar do lado da polícia do que dos bandidos. Espero que o Luís tenha a mesma opção. Com certeza. Espero que o Isso, Luís com tenha a certeza. Não é isso que está em causa com É, esta Luís, proposta, é. não é não. Quer responder a isto? Ou o assunto Não, está... eu preferia falar de outros Muito temas, bem, senão nós não então conseguimos. a corrupção Não tem já, resposta, Por já exemplo, sei que não quer falar. as já pensões, por Não exemplo, quer que é falar, importante. Já sim. agora só perguntar ao André Mas o Luís já é Ventura. moderador também do debate. Não, porque o André Não, já Ventura... perguntei-lhe se O quer O responder. André Ventura, desde o início, está, digamos, a esquecer que não apresentou as contas relativamente às medidas enganado, que já propõe. falei disso várias vezes. Não apresentou as contas, nem sabe falei disso sequer. várias vezes. Não Aliás, sei. não, eu sei mais sobre as contas das suas medidas do que você. Sabe. Não tenha Antes- dúvidas. sei que não Antes de sabia ir o às regime legal contas. dos polícias. Não tenha dúvida. Sei que não sabia o regime Não legal Luís dos Montenegro. polícias. Não tenha dúvidas. Quer Deixa-me discutir dizer- outros temas? Sobre as Vamos para outros pensões, temas. por exemplo. O André Ventura defende... Agora introduzimos temas defende assim. Eu também trouxe Não, temas. não, não. equivalência... Ainda bem que eu também trouxe temas. Não, defendem- não estamos a discutir as pensões, Luís Montenegro. Mas defende a equivalência. Não O estamos André a discutir Ventura as defende a pensões ainda. equivalência André- das pensões mínimas com o André salário mínimo Ventura nacional. Isto tem um Luís custo Montenegro. mínimo de 9 mil Certo. milhões de euros. Já vamos às pensões. Não, Eu mas queria queremos saber ouvir-vos como é sobre a que- Só a corrupção. corrupção são 18 mil milhões por ano. Meus senhores. 18 mil milhões. E o André Meus senhores, Ventura... têm é que fazer as contas. E o André Têm que Ventura, fazer de um as dia Vamos para o estar os outro, três a vai falar buscar e ninguém em 18 mil ao casa, contrário do meus Luís, vou senhores, lutar ninguém em contra a corrupção casa, a sério. ninguém em casa vai verdade. perceber o que se está a dizer. Eu vou lutar contra a Corrupção, corrupção a sério. tema principal. Medidas apresentadas por ambos. Luís Montenegro, como é que se vai combater a corrupção em Portugal, sabendo que é um dos problemas que pode, quando fala das contas, certeza. desviar dinheiro que é essencial? Há muita coisa a fazer na luta contra a corrupção. Desde tirar a burocracia no Estado, ter um mecanismo de relação mais transparente entre a administração e os cidadãos e as empresas, regulamentar o lobbying, que é uma proposta que nós temos, E aí estivemos de acordo. criminalizar o enriquecimento ilícito, que é uma proposta na qual já trabalhei a primeira vez, veja bem, em 2007, no Mas primeiro, parecem propostas do primeiro semelhantes. O que é que impulso distingue do legislativo Chega, que houve nesse caso? nesse domínio. E eu acho que é também preciso fazer uma avaliação Mas, daquilo Luís, aí estamos que é de o acordo. resultado das políticas que foram sendo empreendidas nos últimos anos e da componente legislativa. Há muita gente que diz que Portugal tem um problema de combate à corrupção que não assenta na lei. Não é a lei que está mal, embora o André Ventura tenha algumas propostas Portanto, que aí acha que estão vão de acordo. resolver. Aí estão de acordo. O que É mais o que do o lado Chega dos meios. está a ver mal no combate à há corrupção? pessoas que estão no terreno, na Polícia Judiciária, no Ministério Público, nas magistraturas, que é importante ouvir. E, portanto, o meu compromisso, para além de tudo aquilo que está no programa, é poder, ato imediato, a iniciarmos funções, ter um diálogo direto com a Polícia Judiciária, com a Procuradoria-Geral da República, com o Conselho Superior da Magistratura e fazer uma avaliação para não termos esta discussão permanente legal e para irmos àquilo que interessa, que é ter instrumentos para investigação e, naturalmente, depois que o sistema André Ventura, judicial funcione. é muito curioso. fala do número dos 20 milhões de muito euros curioso. que quer ir buscar à corrupção. 20% Eu ao pergunto-lhe, 20 mil milhões, como é que vai recuperar de um momento para o outro esse dinheiro para depois financiar todas essas João Adelino, propostas ainda bem que que me está no faz seu essa programa? pergunta. Sabe porquê? Porque o país já desconfiava que a AD não tinha nenhuma proposta para combater a corrupção. As que tinha, aliás, eram copiadas do Chega, que é uma coisa curiosa. O Dr. Luís Montenegro, eu tenho aqui para lhe dar, vou-lhe oferecer isto, que é todas as propostas que a AD copiou ao Chega nesta matéria. Eu vou-lhe entregar, que é para poder ver aqui tudo o que foi copiado. 20 mil milhões. Mas é que André ouvimos Ventura, o Dr. sabe Luís quem é que Montenegro. apresentou o programa Luís Montenegro. primeiro? Não. Se eu não puder falar, bom, então eu Pode vou-me embora falar. e o Luís fala sozinho. Olha uma coisa. Fala sozinho. Agora, deixa-me dizer isto. Ser o André Sabe que Ventura, nesta matéria, eu estou Luís, admiradíssimo. O André Ventura a posso- queixar-se de posso interromper terminar? quem quer que seja. Luís Eu Montenegro, interrompi Luís duas ou três vezes Luís neste Montenegro, debate. Você não faz outra coisa Luís- em debate nenhum Luís e está-se Montenegro, agora a Luís queixar. Montenegro disse há uns dias atrás, e bem, que o PS queixa-se que não fez, que vai fazer agora o que não fez no governo. O PSD diz que vai fazer agora o que não fez no Parlamento. Porque, ao contrário da AD, que agora diz que tem umas medidas que ninguém percebe quais são, o Chega apresentou proposta e o PSD votou contra. Ora, estamos a falar de quê? Estamos a falar do aumento de penas contra os corruptos,
O PSD votou contra, no âmbito, aliás, da sua tradição de não viabilizar este tipo de propostas. Mas nós queremos ir muito mais longe. Nós queremos sair do limite da discussão sobre se podemos ter uma lei um bocadinho melhor aqui, uma lei um bocadinho melhor ali, porque não é isso que toca ao coração das pessoas. O que toca ao coração das pessoas é o Ricardo Salgado estar a viver no palácio ainda que tem. Não me respondeu. É o Manuel Pinho estar a viver na quinta que tem. Certo, 20 não, mil eu vou lá, milhões, eu vou lá. Não, mas é que temos pouco tempo, por isso, senão não a discutimos nossa mais grande nada. proposta, sabe qual é? Aliás, de acordo com o que disse o Diretor Nacional da Polícia Judiciária de Combate à Corrupção, é a apreensão e o confisco de bens. É aí que vai custar a corrupção verdadeiramente. E é aí que a vamos diminuir. É quando os corruptos sentirem que em Portugal não gozam connosco e ficam a gozar os seus bens milionários. É quando são apreendidos e devolvidos André às Ventura, pessoas. 20 mil milhões que aponta como número no seu programa, onde é que os vai buscar e como? Bom, muito bem. Mas 20, rapidamente. Primeiro, 20 mil milhões não é o número do nosso programa. 20 mil milhões é um estudo que foi feito e que, aliás, Mas está no qual se publicado. baseia? Como é que se vai buscar este valor? É muito simples e as pessoas compreendem. É conseguindo acelerar, isto, aliás, está estudado e em vários países, acelerar os mecanismos de apreensão e de confisco dos bens de corrupção, coisa que o PSD não quer fazer. Luís Montenegro, sabem quanto tempo um dos maiores banqueiros americanos foi julgado e o seu património foi apreendido? Em 9 meses. Não tem nada a ver com confisco. Nós estamos há Meus 10 senhores, anos para julgar o José Sócrates. Vamos Estou de acordo avançar. E o com isso. PSD tem sido cúmplice Estou com de este acordo. tipo de Não diga lei. isso, não Vamos diga isso. avançar. Não Tem diga sido isso. cúmplice Não deste diga tipo de isso. lei. Vamos Portanto, avançar. nós queremos mesmo Não combater diga a isso, corrupção a sério. nem tem nenhuma E o alteração PSD legal nesse domínio do seu E o programa. PSD tem votado Não tem nenhuma sempre, alteração legal. sistematicamente, eu posso lhe entregar se Achar- quiser. Tem achar votado que é uma contra, lei. sistematicamente... Luís, está-me a interromper, desculpe. O PSD tem André votado Ventura, sistematicamente está com um contra minuto e todas meio à as leis frente. Eu já estava a contra a responder. corrupção. André Ventura, rapidamente, que se quer ainda ir a outro tema. Achar que é o confisco de bens que vai resolver o problema da corrupção é viver noutro mundo. E o aumento das penas? Nós já temos instrumentos na lei para haver arrestos, para haver Temos poucos, até Luís. confisco que possa ser desenvolvido. poucos, como sabe. Agora, e também e Temos que concluir este tema. temos uma discussão sempre eterna Mesmo sobre tempo. as penas, mas não é sempre que se chega às eleições a prometer mais um ano de pena ou mais 2 anos Nós de pena que se propusemos no combate a Parlamento. corrupção. Pensionistas, que eu não quero terminar este debate sem Isso falar mesmo. dos pensionistas. Ora, isso é que é uma Vou-lhe boa ideia. perguntar o que é que vos distingue quando ambos falam em aumento de pensões e até uma possível, mais tarde, equiparação ao salário mínimo nacional. O que é melhor do PSD do que o Chega? Porque alguns eleitores estão indecisos em que votar se a proposta parece semelhante. Há duas áreas onde as propostas são muito distintas. A primeira é no realismo. A nossa é uma proposta execuível, a de fazer equivaler o valor de referência do complemento solidário para idosos com 820 euros. É realista, está estudado e temos meios financeiros para promover isso. Equivaler todas as pensões mínimas ao ordenado mínimo custa, no mínimo, 9 mil milhões de euros e nós não temos dinheiro para isso. Em segundo lugar, Mas admite essa hipótese num segundo mandato? eu admito a hipótese de o valor de referência do complemento solidário para idosos ser igual ao salário mínimo nacional. E porquê é que o meu valor e porquê é que a minha referência é o complemento solidário para idosos? É preciso explicar o que isto é. Isto é Mas temos um pouco tempo, montante que o rapidamente. Estado dá ao pensionista para prefazer um valor, no caso, o valor do salário mínimo nacional, face àquilo que é o rendimento que tem. O que é que o André Ventura, com a sua proposta, faz diferente? Imagine-se, para sermos concretos, imagine-se um pensionista que tem uma pensão de 300 euros. Para ter 820 euros, eu tenho que lhe dar 520. O Estado comparticipa a esse pensionista, ele não tem mais nenhum rendimento, 520 euros, e ele tem um rendimento mínimo de 820 euros. A proposta do André abarca isto, mas abarca muito mais do que isto. Abarca alguém que tenha uma pensão mínima de 300 euros, mas tem outro rendimento. Tem, por exemplo, um rendimento comercial, industrial. Pode até ser um empresário ou um ex-empresário que tem 300 euros de pensão e depois tem 2 ou 3 mil euros de rendimentos que não são de pensão. Luís Montenegro, E o que o André para que Ventura fique claro, defende porque é que, nesse caso, Sim. o pensionista também tem esse acréscimo, que seria E de para 200% o cálculo, no valor da cálculo sua deve proposta. entrar ou não o Mas rendimento há de um mais. filho, porque é Mas uma há questão mais. importante para os pensionistas. Acho injusto. Em sua Acho opinião. injusto. Já tive a ocasião de dizer Portanto, que deve ser retirado. estou disponível para ir revisitar as condições de recursos da aplicação do complemento solidário para idosos, nomeadamente essa. Mas há uma outra Vou ter que passar o situação tempo, rapidamente. que acontece muito e que não é perspectivada também pelo André Ventura. Imagina, o mesmo pensionista ou outro, não é? Com uma pensão mínima de 300 euros, mas que tem outra pensão, nomeadamente pensão de sobrevivência, porque está viúvo ou viúva. Se tiver essa pensão de valor de 2 mil euros, por exemplo, vai receber na mesma um aumento da sua pensão mínima de 520 euros, vai receber na mesma um aumento de 200%, apesar do ponto de vista social Tem que não dar o ter direito de a mesma resposta. dificuldade. André, É preciso ter responsabilidade
E é preciso ter também justiça social. Não é só mandar para o ar. É irrealista a proposta do Chega? Eu agora compreendi porque é que o Luís é o candidato que não se compromete com nada. Não se compromete com os polícias, não se compromete com os bombeiros, não se compromete com professores, isso é conversa não fiada. se compromete com idosos. Eu compreendi. Sabe que o André já me acusou aqui hoje de tudo o seu contrário. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Deixa-me só dizer-lhe agora isto que é importante. Acusa-me das ideias, acusa-me das propostas e depois diz que eu afinal não tenho propostas. Posso terminar agora? O Luís Montenegro diz que Luís Montenegro fala em realismo, mas é o mesmo político que diz que vai acabar as listas de esperas no inverno, ou no inverno de 25, sem saber como, nem de que maneira. Vamos aos pensionistas. André Ventura, vamos aos pensionistas. Para nós, Luís, para nós é muito claro. Vá ver o projeto Bata Branca em Cascais e em Setúbal. Eu agradecia poder terminar. André Ventura, eu quero que volte aos pensionistas e responder a este valor que foi aqui lançado para a mesa. Não é valor nenhum, não é valor nenhum, fui eu que o anunciei, não foi o Luís Montenegro. O Luís Montenegro disse que tinha que se reconciliar com os idosos. Eu não preciso disso, sabe porquê, Luís? Porque desde o primeiro dia no Parlamento eu defendi a subida sustentada de pensões, ao contrário do que fez o PSD, que as cortou. E quem está em casa... Desculpe, cortou pensões, ou não implementou o acordo que cortava pensões. Sabe é verdade. Foi o Partido Socialista, o Luís Montenegro, o Luís Montenegro, e foi no governo, quando estava cá, eu acho que interromper assim não lhe fica bem. Parece que está nervoso, eu sei que está. Mas agora estamos a chegar ao fim do debate. Mas eu penso que tem que terminar. Eu até acho piada, eu acho piada que se vitimize desse aspecto. Luís Montenegro foi líder parlamentar do maior corte de pensões da nossa história. Eu sei, quando você batia palmas ao PSD. E, portanto, o Luís Montenegro, agora quando usa a expressão, eu quero me reconciliar com os idosos, eu compreendo. Nós não. Porque desde o dia 1 no Parlamento apresentámos propostas para subir as pensões, que o PSD votou contra. Esse valor, temos 2 minutos. Está bem, mas eu fiquei sem tempo, tenho que responder. E, portanto, o Luís Montenegro não tem nenhum currículo na defesa das pensões. O Chega tem as propostas que já apresentou e que defendeu. Luís, eu não vivo bem num país em que há idosos a ganhar 200, 300 e 400 euros. Ou em que têm que escolher entre pôr medicamentos na mesa e comprar alimentos. Eu não me sinto bem com isso. E, portanto, se estivermos a falar de um valor de 7 mil milhões de euros... Por isso é que não os deve enganar. Em 6 anos... É por causa disso que não os deve enganar. Estamos a falar de um aumento da despesa. Mas vocês andam a enganá-los há 50 anos. Vocês enganaram-nos 50 anos. Vocês enganaram-nos 50 anos. André Ventura, isto significa um aumento de despesa face ao nosso PIB. Até 2017 você batia palmas a isso. Se quiser falar por mim, é de um oportunismo. Temos de terminar. Eu sei que agora é difícil ouvir, mas vai ter que ouvir. O Luís Montenegro deixa só equilibrar o tempo. Eu sei que não quer que as pessoas percebam que vai cortar pensões e que ninguém acredita na sua subida de pensões. Mas na minha acreditam, Luís. Sabe porquê? Porque significa, em contas que estão... Não se ria dos portugueses que estão pobres. Não se ria. André Ventura, conclua, por favor. Eu tenho que concluir. Mas eu tenho que me rir de si, com todo o respeito. Luís, ria-se de mim. Na noite eleitoral veremos quem ri melhor. Portanto, pode-se rir à vontade. André Ventura, eu não me riria tanto. Mas o Luís quer rir, ria-se. Peço aos dois. Ria-se da pobreza, ria-se da falta de medicamentos, ria-se do que quiser. Significa um aumento, contas que o Luís Montenegro não fez, mas eu vou-lhe ajudar a fazer. Tem 30 segundos. Significa, em 6 anos, um aumento de 7% da despesa do Estado, face ao PIB que tivemos este ano. Luís Montenegro, 7% é perfeitamente fazível em 6 anos, significa 1,3% ao ano para dar aos nossos idosos um bocadinho de vida melhor. Se o Luís não se importa de passar a fronteira e ver espanhóis, franceses, italianos a viver muito melhor, fazer uma última pergunta. Com os nossos idosos, senão tem que terminar o debate assim. Luís, a mim parte-me o coração ver que há idosos que têm que escolher medicamentos em vez de alimentos. Essa é que é a diferença entre nós. Vamos terminar como começou, será André Ventura a terminar. Depois deste debate e daquilo que temos visto aqui, eu pergunto-lhe quem é o seu principal adversário, o PS ou o Chega? Não, o grande adversário e único que tenho nestas eleições é o Partido Socialista, que é a alternativa de governo que se coloca diante dos portugueses para os próximos anos. O Chega não é o seu adversário? Não, de maneira nenhuma. O PSD é o adversário do Chega, mas isso faz parte da dinâmica política ou partidária. Eu não tenho nenhum problema em dizer aos portugueses, olhos nos olhos, que aproveitem este período que ainda temos até ao dia das eleições para reponderar e ponderar o seu sentido de voto, nomeadamente aqueles que até ou já votaram ou tencionam votar de alguma maneira no Chega, porque para mudar de governo, para acabarmos com este caminho de degradação institucional, de degradação das condições de vida das pessoas. Luís Montenegro, acabou o nosso tempo. Tem de se concentrar o voto e não dispersar o voto. André Ventura, qual é o seu principal adversário? Este senhor que está sentado à sua frente e o PSD ou o PS? O meu principal adversário é o Partido Socialista, mas o adversário do sistema são os dois partidos que há 50 anos representam o mesmo sistema que nos tem inundado de corrupção, de tachos, de bandidos à solta, de descida de pensões e de salários.
Os dois, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, são a cara, o rosto de um sistema que nós temos que combater. Eu sei que há muita gente que pensa em quem é que vale a pena votar. Só para dizer isto. Eu sei que há muita gente que pensa em quem é que vale a pena votar. Se querem que se mantenha tudo igual, votem no Luís Montenegro. Se querem uma mudança a sério em Portugal, o Chega é a única hipótese para fazer essa mudança. André Ventura, Luís Montenegro, muito obrigado aos dois pela vossa presença e por este debate. Termina aqui mais um debate destas legislativas 2024 na RTP. Já a seguir a análise na RTP3. Nós regressamos amanhã, 22 horas. Na RTP3 vamos ter frente a frente Mariana Mortágua pelo Bloco de Esquerda e André Ventura pelo Chega. Tenha então uma boa noite. Fique bem e até amanhã.